Bora, galera, aparecer na live aí. Nós estamos hoje aqui com o ilustríssimo senhor, o Dr. Célio Ferreira. Tá circulando aí em todas as redes sociais. Todo mundo ligando aqui, perguntando. Dom, você tá sabendo que o Dr. Célio tomou posse? Que documentos são esses? Como isso funciona? Aí, como vocês ficam sempre me perguntando as coisas, eu vou atrás das informações. Então, liguei hoje pro Dr. Célio, entrei em contato com o Dr. Célio e convidei ele para dar essa informação mesmo. Nada melhor do que ele, pessoalmente, para nós, ele dá informação sobre essa questão que está rolando aí, porque nem eu também entendi muito. Mas ele é um jurista, ele é um homem que tem uma história no Brasil e apesar de tudo ainda, é um homem que está lutando do nosso lado. Não é nosso inimigo. Ele é nosso parceiro de luta, né? Então, assim, ele está buscando, enquanto nós estamos buscando que o Exército, que as Forças Armadas entrem nesse governo por um determinado esforço, nas ruas, em outras formas, ele está lutando através do meio jurídico. Então ele só está fazendo um trabalho diferenciado do nosso. Mas o objetivo aqui é o mesmo, que é que as Forças Armadas entrem e tomem o poder dessa organização criminosa instalada no Brasil. Então, senhores, mais uma vez eu explico para os senhores. O nosso canal é um canal de informação, tá? A nossa questão aqui é ficar imparcial, tá bom? Então, assim, antes de qualquer julgamento ou de qualquer ideia, vamos deixar que o Dr. Célio esclareça todo esse trâmite que ele criou, que ele entende sobre isso, como ele tomou posse como presidente da República, né? Então, assim, eu não entendo nada jurídico, mas ele entende. Vamos ver então que já tem mais de 100 pessoas na sala e vamos começar aqui. Eu vou bater um papo com ele via WhatsApp e ele vai botar a imagem dele aqui. E eu vou postar a imagem dele quando ele for falar, vou postar a imagem dele. E vamos, você entendeu? Se alguém tiver fazer alguma pergunta aqui, se der para mim ler, eu vou ler e faço a pergunta para ele. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui chamar o Dr. Célio aqui. Deixa eu conversar com ele. Olha como é que ele tá com a gente aqui, ó. Ó. Esse é o Dr. Célio. Dr. Célio, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Como é que vai você? Deixa eu aumentar o som aqui. Pronto. Oi. Pronto. Aí, ó. Esse aqui é o pessoal nosso que tá na live. Tá? Sim. Já temos mais de 170 pessoas já na live. 180 agora. 190. Mais de 200 pessoas já estão na live. Doutor Célio, primeiramente, boa noite. Boa noite, João. Como é que tá o senhor em Brasília hoje aí? Brasília chovendo. Mas está bem. Tá bom, né? Doutor Célio, o senhor, uma perguntinha básica. O senhor é de Brasília? Não. Eu sou natural de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul. Mas há anos que eu vivo em Brasília. Ah, o senhor é natural do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho? De Passo Fundo. Ah, muito bom, muito bom. Doutor Célio, como o senhor descobriu, ou não descobriu, não sei qual mas como se deu essa questão que o pessoal está em dúvida aí, como se deu essa posse do senhor, onde que o senhor descobriu que tinha essa forma de o senhor tomar posse como presidente? Não foi uma descoberta. Em 69, o general Goberido Cote Silva me convidou para integrar uma assessoria que ele queria fazer de inteligência ao gabinete da presidência da República. Então, na década de 70, os militares chegaram à conclusão, e isso foi uma conclusão de ciência no mundo inteiro, que o comunismo que agitava o Brasil desde 1919 era uma questão de disfunção psíquica. Para ser comunista, a ciência diz que precisa ser psicopata ou ter qualquer outro defeito psíquico, senão não consegue se absorver nessa doutrina.
Então aí nós começamos então o combate do comunismo através de uma guerra de inteligência. Foi pela via com a qual nós acabamos com a União Soviética, acabamos com a Cortina de Ferro, acabamos com a Guerra Fria. E esse mesmo sistema nós adotamos aqui no Brasil. Aí, na década de 70, nós concluímos o ideário da Revolução 64, dividindo ela em 3 períodos. O primeiro período, de 64 a 85, a construção física do país, para que o país suportasse os desmantelamentos que viriam com a entrega do país à baderna política. Então, de 64 a 85 foi feito isso. A Revolução se preocupou apenas com a construção física do país. De 85, nós calculávamos até 2014, 2016, ocorreria o suicídio político das chamadas esquerdas. A gente conhecia, todo mundo ladrão, analfabetos, aventureiros, tinham de tudo que era má qualidade, menos virtudes para conduzir um país, principalmente um país em construção como era o Brasil. Então calculava-se que entre 2014 e 2016 ocorreria o suicídio político. Isto é, a baderna política recolheria as esquerdas junto com o subdesenvolvimento e 2014, 2016 haveria um autoexpurgo da civilização sem a continuação da Revolução Armada, sem a continuação do combate repressivo às ideologias. E exatamente foi o que aconteceu. Então, em 2004, eu fui chamado a Brasília pela área militar, porque o Lula havia feito uma composição com as oligarquias de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, financiando a campanha dele junto com José Alencar, e eles tinham tramado um golpe, então, para o José Alencar assumir a presidência da República através da deposição do Lula. Naquele momento não podia acontecer isso, porque o Lula ainda era a estrela do país, iria acontecer uma guerra civil, como o general Paulo Chagas disse. Sabemos o dia que começa e como começa, não sabemos como termina e quando vai terminar. Então aí o Lula assumiu em 2003 e de fato tinha acontecido, ele instaurou o golpe de Estado terrorista contra a Constituição e o Estado de Direito, quando ele declarou que era um governo socialista e ele ia comunizar o Brasil em 22 anos, através do roubo do país, do massacre da nação e da destruição da pátria. Por esse caminho, transformaram a democracia numa cleptocracia e o país num sindicato de ladrões. Doutor Sérgio? Oi. Só cortando o senhor um pouquinho. Sim. Eu entendo aí a história. O senhor trabalhou com o governo Golbery? Sim. O senhor trabalhou no governo militar? Trabalhei. Qual era a função do senhor no governo militar? Oi? Qual era a função do senhor no governo militar? Assessoria de inteligência ao gabinete da presidência da República. Inclusive, quando foi instalada a Comissão Nacional da Verdade, eu entrei na comissão, quando eles acusaram o regime militar ali, eu entrei assumindo toda a culpa que houvesse pelo regime militar ali, excluindo todos os militares e dizendo que se havia algum criminoso nessa história, esse criminoso seria eu, porque eu é que pensava na equipe do general Golbery o que os governos militares fariam. E aí eu entrei nisso aí, entrei inclusive no Supremo Tribunal Federal, que a Comissão Nacional da Verdade não quis prosseguir a coisa comigo, centralizando as acusações. Então eu assumo, inclusive, aqui toda a responsabilidade pelo regime militar, em nome de todos os militares que passaram por aquele regime, em nome de todos os brasileiros
e de todas as vítimas do terrorismo que aconteceu naquele tempo. Não é absolutamente nada do que essa bandidagem acusa hoje. E se tiverem o que acusar, acusem contra mim, porque eu fazia a assessoria de inteligência ao gabinete da presidência da República. Por conseguinte, eu era o mentor do regime, junto com a equipe toda, que eles chamavam de tecnocrata, e não devem ter esquecido disso. Entendi. Então, eu sou procedente da Revolução de 64, reinstalando agora o Brasil no canteiro de obras de construção da pátria que nós começamos em 64. Doutor Célio, o pessoal está fazendo uma pergunta aqui, e eu não conheço um pouco da história do senhor, mas o pessoal está perguntando o seguinte, que parece que em 2014 o senhor também já tinha dado uma entrada nesse tipo de processo de posse da presidência ou não? Sim, não, aí aconteceu o seguinte, eu comecei a intervenção daí em 2005, com a CPI dos Correios e do Mensalão. Fui eu que promovi as duas. Acabando com aquele golpe contra o Lula, porque ia acontecer uma guerra civil, e isso não acontecia, isso não era possível. Então nós acabamos com isso, com aquelas CPIs. Mas através desse trabalho aí, a gente teve de entrar para dentro das entranhas do regime, e quando nós entramos aí, nós descobrimos um estado calamitoso de terrorismo aí que não dava para a gente suportar. E aí eu me envolvi nisso até agora, que acabou, inclusive um coronel, meu amigo, disse, acabei eu caindo dentro da própria Arapuca, porque não sobrou nenhum outro para a função derradeira agora, que é assumir a presidência da República para reinstalar o Brasil no canteiro de construção da pátria, reintegrando a força empresarial ao progresso e a força de trabalho ao emprego. Doutor Célio, o senhor tomou posse para presidente ontem, para presidente da República ontem, dentro de onde que o senhor viu assim, falou assim, tem uma vaga aqui, onde que está isso dentro das leis, dentro da Constituição, que o senhor observou que tinha uma vacância de poder no Brasil? Aí a história depois vai dizer, porque eu não vou estar aqui daqui 50 ou 100 anos para contar, para me defender, a história vai dizer que eu fui um dos maiores maquiavélicos que aconteceu no mundo moderno. Porque quem escreveu a Constituição fui eu, e quem criou esse mecanismo na Constituição fui eu. E agora acabou eu sendo o promotor dos acontecimentos que emergiram dessa prevenção constitucional. Acontece o seguinte. O senhor participou da Constituinte? Sim, fui eu que escrevi ela. O doutor Ulisses Guimarães, o professor Afonso Arinos, Teotônio Vilela e Severo Gomes. O restante faziam o centrão e aquela outra foliagem das esquerdas. Então tinha as direitas lá no centrão e tinha os outros das esquerdas. Mas você pode imaginar que a Constituição poderia ser escrita pelo Juruna, pela Beth Mendes, pelo Aguinaldo Timóteo, grandes brasileiros. Agora é impossível pensar numa Constituição escrita por eles. Então as Forças Armadas, quando viram que não ia acontecer Constituição nenhuma, chamaram o doutor Ulisses e disseram para ele, ou vocês aceitam as Forças Armadas ajudar a fazer essa Constituição, ou nós vamos voltar para o poder. Isso foi o que o doutor Ulisses me contou quando foi atrás de mim em Curitiba. E aí os militares já tinham me comunicado, e aí disseram para ele que indicavam eu para a tarefa. E aí eu aceitei, e aí acabei praticamente eu escrevendo a Constituição, porque não obstante os outros participarem ali, mas a sistematização, a composição lógica dela, a distribuição coerente, a profundidade jurídica, era eu que dava. Então, tanto que eu sei a Constituição de cor, de tanto que eu li ela para poder fazer esse livro coerente que é hoje, e que é usado como livro didático nos cursos de doutorado nas melhores universidades do mundo, sob o argumento
dos docentes de que depois dos 10 mandamentos é a Constituição mais profunda e abrangente que o constitucionalismo produziu. Então, eu não encontrei nada. O que tem na Constituição fui eu que criei junto com o doutor Ulisses Guimarães. A Assembleia Nacional Constituinte apenas promulgou ela. Essa é a função da Assembleia Constituinte, não é de escrever a Constituição, é de promulgar ela. Então, quando acabou agora eu tomando posse na presidência da República sem eleição e sem uma revolução armada, é porque eu criei isso dentro da Constituição, esse mecanismo aí. Dentro da Constituição. É a única no mundo que tem esse mecanismo e por isso é usado como livro didático. Então, é a única no mundo que preserva o poder constituinte no poder constitucional. Neste momento, agora, nós estamos operando o poder constituinte. Ele absorve o poder constitucional em si. Nesse momento, desaparece o Estado. Doutor Célio, oi. Mas aparece o nome do senhor como um dos autores da Constituição de 88, da Constituinte de 88 ou não? Não, eu não era constituinte, eu estava ali apenas escrevendo ela. Ah, o senhor só dava o suporte mesmo de apresentar a Constituinte. É tanto que nós tínhamos uma combinação ali, porque eles chamavam os tecnocratas e uma grande porcentagem dos políticos daquela época me conhecia. E aí o doutor Ulisses mesmo disse, olha, para não criar problema aqui, que eu estou trazendo um tecnocrata aqui para ajudar a escrever a Constituição. Então, nós tínhamos uma combinação. Quando eu precisava vir a Brasília, ele tinha um apartamento ali, onde eu ia direto para o apartamento dele. Eu acredito que dentro do Congresso Nacional, durante a feitura da Constituição, eu devo ter aparecido lá uma ou duas vezes só. Ah, entendi. E o doutor Célio, vamos assim, o senhor tomou posse ontem, e o Michel Temer, como é que ele fica nessa história agora? O Michel Temer é simplesmente um larápio, bandido, terrorista, ladrão, vagabundo, que está usurpando a instituição da presidência da República. Quer dizer, usurpando o cargo de presidente da República. Em esbulho a instituição da presidência da República. Colocado pelas quadrilhas dele dentro do Senado e da Câmara dos Deputados, através de um golpe que ele deu na Dilma. Foi ele que arquitetou o impeachment da Dilma, junto com o Eduardo Cunha. Tanto que nós prendemos o Eduardo Cunha com a esperança de que o Eduardo Cunha na cadeia fosse revelar isso tudo, mas até agora ele não contou nada. Agora a gente sabe que esse impeachment foi idealizado pelo Michel Temer, tanto que quem trabalhou no impeachment aí é o pessoal da gangue dele, dentro da Câmara e do Senado Federal. Então ele é um bandido em flagrante delito de usurpação do cargo de presidente da República, cometendo o outro crime de invasão da instituição da presidência da República. Então, ele não é nada, é apenas um bandido nessa situação. Doutor Célio, o senhor falou que, o senhor disse que eu acompanhei alguns depoimentos do senhor, e o senhor falou que existia essa vacância de poder, que tipo assim, eles que estão governando ilicitamente, esse governo não é um governo legítimo. O senhor encontrou essa brecha em que artigo sobre isso? Isso aí, a Constituição criou, ela divide em duas partes aí. Nós temos a parte infraconstitucional, que cuida do processo social. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem duas investiduras. Para cuidar do processo judiciário, ele é Tribunal Federal. Para cuidar do processo histórico, ele é a Corte Constituinte. Então, todo o poder no Brasil emana do povo, isto é, o povo é o titular de todo tipo de poder no Brasil que ele estabeleceu na Constituição. O exercício desse poder, ele
outorga através de mandato para os representantes deles. Esses representantes mandatários do povo outorgam investiduras de autoridade para o Poder Judiciário. Só que o titular de tudo isso é o povo. O artigo 1º, incisos 1º e 2º, com o parágrafo único. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido. Aliás, que o exerce por representantes constituídos ou diretamente. Então, diretamente é quando rompe o Estado democrático de direito na fusão do voto com a bala no mandato do presidente da República. Então, o mandato do presidente da República tem as patentes militares civis, não são patentes da hierarquia militar, são patentes que o povo outorga de comando supremo e autoridade suprema ao presidente da República, por onde o presidente da República fica vinculado às Forças Armadas e as Forças Armadas ficam sob o comando do povo. Então, por aí nós acabamos com a guerra, acabamos com a Revolução Armada, acabamos com o golpe de Estado, acabamos com a deposição de governo e criamos, então, o foro de soberania instrumentalizado com a intervenção constituinte. Então, quem fala em intervenção militar está expondo ignorância, burrice jurídica. Não existe intervenção militar. Até porque, quando se fala em militarismo, se pressupõe arma. Então, é revolução armada. A intervenção pressupõe decisão de foro. Então, a decisão de foro, no caso aqui, é decisão do foro de soberania. O que é o foro de soberania? É o povo no exercício direto do poder. Doutor Célio. Então, para que... Oi. As Forças Armadas está com o senhor? As Forças Armadas não estão comigo. As Forças Armadas estão sob o meu comando. Porque as Forças Armadas não são poder, as Forças Armadas não são nada. As Forças Armadas são como o revólver na cintura da gente. Ele está ali. Se eu não puxar o revólver, eu não acionar o gatilho, eu apanho com ele na cintura ou eu morro com ele. As nossas Forças Armadas têm a mesma situação. Se o povo não convocar elas para ação militar, cumprindo decisão forense, elas não saem dos quartéis. Porque se saírem, elas cometem violação da Constituição. Contra essa violação da Constituição, o povo está amparado com a soberania solidária que permite o povo buscar o socorro humanitário fora. Foi o que aconteceu no Irã, o que aconteceu no Iraque. Doutor Célio, isso aí já foi notificado ao general Vilas Boas? Oi? Isso aí já foi notificado ao general Vilas Boas? O general Vilas Boas já está responsabilizado por mim junto à Justiça Militar. E a partir do dia 9 eu estarei oficialmente empossado na presidência da República e o primeiro ato vai ser exonerá-lo, porque na história do mundo é o primeiro país que está com aleijado numa cadeira de roda no comando das Forças Armadas. Mas agora parece que vai passar o comando, doutor Célio. Oi? Ele parece que agora vai passar o comando. Pois é, se passar, ele está querendo se livrar da cadeia, mas não vai se livrar porque o crime ele já cometeu. Uhum. Então o senhor está programando tomar posse da presidência no dia 9 de janeiro? Não é programação, que o ato de posse foi lavrado pelo povo no dia 29. Só que daí o Supremo Tribunal Federal está em recesso, os outros tribunais também, só voltam a funcionar dia 6. Só que dia 6 é sábado, a dia 7 é domingo. Aí eu só vou protocolizar o ato de posse do povo no dia 8. Então, a partir do dia 9, eu estou formalmente perante o mundo empossado como presidente do Brasil. Então, isso aí independe daqueles carnavais que há pouco ainda eu falei aqui que você faz aí, aqueles desfiles e tudo.
Nós não estamos atrás disso, inclusive eu estou aqui para acabar com todas essas fantasias, acabar com todos esses teatros, porque é por aí que nós acabamos sendo governados por bandidos, por salafrário, por tudo que não presta. É por essa via que subiram ao poder. Doutor Célio, o pessoal está perguntando pelo Gilmar Mendes. O que o Gilmar Mendes tem a ver com essa história? O Gilmar Mendes tem a ver a tudo. Foi ele que recebeu a reação de cidadania com a qual eu comecei o processo interventorial. Foi o doutor Gilmar Mendes que recebeu como presidente do Supremo Tribunal Federal, um dos maiores constitucionalistas que o Brasil tem, inclusive, para nosso orgulho, leciona numa universidade na Europa. E aí, é claro, com esse grau de conhecimento dele, eu não podia deixar de nos receber. Então, como eu estava contando antes, a intervenção começou com a CPI dos Correios do Mensalão. Quando elas se transformaram na ação penal 470, então, em cima dessa ação penal, eu protocolizei aí no Supremo Tribunal Federal a reação de cidadania. A reação de cidadania era o ato fundamental para a intervenção. Então, Gilmar Mendes fazia parte dessa estrutura, então? O que o Gilmar Mendes estava fazendo, então, facilitava aí essa questão do senhor intervir na presidência, é isso? Que eu entendi? Isso. O doutor Gilmar Mendes não se compôs comigo. Se ele fizesse isso, ele deixava de ser magistrado. O doutor Gilmar Mendes cumpriu com a investidura magistral dele como componente do Foro de Soberania dentro da investidura do Supremo Tribunal Federal, nesse grau. Ele não se compôs. Se ele se compusesse comigo, automaticamente eu já tinha dito para ele que ele não servia, porque eu não estava buscando parceiro, eu estava buscando magistrado. Mas o Gilmar Mendes só solta bandido, doutor Célio? Não. O doutor Gilmar Mendes, por enquanto, ele não foi entendido ainda. O doutor Gilmar Mendes, quando ele se convenceu de que não há mais como nós resolver esse problema por eleições, tem de ser através de uma intervenção militar, de uma intervenção constituinte, o que ele fez? Ele fez a parte dele, derrubou o circo. Por isso eu chamo ele, inclusive, de o palhaço Sansão, porque foi ele que nessas palhaçadas todas que ele fez, ele derrubou o circo da República em cima dele. Acabou com o Estado. O que o doutor Gilmar Mendes está dizendo é o seguinte: não existe mais Estado, nós nos transformamos em gangues e quadrilhas. Então, um prende algum sujeito lá que eu quero bem ele, ou então eu tenho simpatia com ele numa quadrilha inferior, eu sou de uma quadrilha superior e eu mando soltar. É o que o doutor Gilmar Mendes está dizendo indiretamente para a nação. Derrubou o circo em cima dele. Quando assentar poeira, quando a gente puder conversar com a nação, explicar para a nação a verdadeira história do momento que nós estamos vivendo, o doutor Gilmar Mendes vai emergir desses destroços como um herói nacional. Olha, doutor Célio, Gilmar Mendes hoje no Brasil, ele é tido como um dos piores traidores que o Brasil já teve, assim, ele é tido como bandido mesmo. Mas o senhor está falando que ele então fez isso tudo aí a favor de que acontecesse esse tipo de intervenção, né? Porque o brasileiro hoje se o brasileiro odeia alguém hoje no Brasil, o ódio está voltado para cima do Gilmar Mendes. O senhor concorda? O senhor tem analisado isso aí? Há 2000 anos atrás aconteceu um fato bem idêntico. Uhum. Apareceu um sujeito aqui também dizendo que era filho de Deus, e aí eles crucificaram. E depois que crucificaram, descobriram que de fato o homem estava falando a verdade. Nós temos uma história de Sansão lá atrás também, temos precedentes enormes. Eu tô falando da questão do Gilmar Mendes, da questão do Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes tem soltado pessoas que têm causado crime na sociedade, assim, de pena de morte, pena capital que essas pessoas teriam que ter. E o Gilmar Mendes tem soltado essas pessoas. Nessas alturas, então, eu estou em situação pior do que o doutor Gilmar Mendes, porque eu coloquei o Supremo Tribunal Federal, e inclusive coloquei o Departamento de Estado americano aí, dizendo que fora das Forças Armadas, eu tinha na sociedade civil
uma grande força de ação contra o regime aí, que eram os caminhoneiros. E fora os caminhoneiros, eu tenho 638 mil chacais nas penitenciárias. Então, nesse caso aí, eu disse para o mundo que no caso de haver, por exemplo, uma traição dentro das Forças Armadas, isso em hipótese, porque as Forças Armadas estão coesas em favor da nação, da pátria, como sempre estiver. Mas eu coloquei isso, no caso que houvesse uma traição, eu estou, inclusive, a assinatura de todos os atos interventoriais tem a Polícia Civil e tem as guardas penitenciárias. Doutor Célio, Oi. Eu fiquei sabendo que o senhor empossaria ou empossou o general Mourão como ministro da Defesa, é isso ou não? Não, o general Mourão está designado por mim para comandar a economia do Brasil. Porque vai ser dissolvido, vai se acabar os 35 ministérios aí vão ser dissolvidos e vamos criar 7 conselhos de governo. Um desses conselhos aí vai governar a economia do país e vai ser chefiado pelo general Mourão, que é uma das especialidades dele, a economia. Ótimo. E por que, doutor Célio, por que a mídia, Globo, essas mídias, a gente sabe que essas mídias são tudo vendida e salafrária e pilantra mesmo, é tudo comunista. Mas não saiu nenhuma nota da posse do senhor, nada. Por que ninguém se interessou em divulgar nada disso? Eu nunca procurei mídia, eu nunca distribuí nota para a imprensa. Eu sempre fui da opinião de que, se eu sou notícia, a imprensa me vê. Enquanto a imprensa não me vê, eu não sou nada. E nessas alturas, enquanto a imprensa não está me vendo, eu não sou nada. Assim como veio o Filho de Deus aqui, a imprensa não viu e crucificaram ele. Agora, eu não tenho vocação para ser crucificado, então eu estou escorado em tanques, em blindados e tal, mas é a mesma situação, eles não me viram. Talvez dia 9, eu, ao invés de chegar na presidência da República de carro, eu chegue com blindado e aí eles vejam. Doutor Célio. Mas assim, o que eu quero dizer pro pessoal aqui da live, só um pouquinho, pessoal. Deixa eu falar para vocês o seguinte. Eu tô chamando o doutor Célio aqui, eu vou explicar para vocês, tem mais de 340 pessoas, eu acho, ao vivo aqui. Tô explicando o seguinte, hoje é sábado, era para todo mundo estar aí saindo, amanhã é final de ano, mas o pessoal tá aqui assistindo. Então, agradeço a todo mundo que tá hoje aqui assistindo isso aí. Por que eu chamei o doutor Célio? Mais uma vez eu explico. Minhas caixas de mensagens, tudo o que acontece no meio intervencionista, as primeiras pessoas que eles procuram sou eu. Aí manda mensagem, manda pergunta, se eu tô sabendo. Hoje ligaram para mim 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 e pouco, querendo saber da posse do doutor Célio. Se eu fui, se eu tô sabendo que é o novo presidente da República, aquela coisa toda. E aí eu comecei de manhã já com as caixas de mensagem lotadas. Aí eu falei assim, igual eu fiz uma live semana passada, doutor Célio, deu a maior polêmica aí e deu um problema sério. Mas o que acontece? Eu não tenho culpa. O que eu faço aqui é informar o meu público, informar as pessoas que me seguem o que está acontecendo. Então, assim, eu chamei o senhor para aqui para a gente conversar, porque essa galera que fica me perguntando as coisas, é melhor o senhor, que tomou posse como presidente, aquela coisa toda, e que informe a essa galera aqui como o senhor tomou posse, quem é o senhor. O senhor falou que veio do Passo Fundo, o senhor é um constitucionalista, é jurista, participou da Constituição de 88, conhece os trâmites legais dos governos, participou de várias transições de governo, e o senhor ontem fez um ato como posse de presidente da República e tomará posse dia 9. Então, nada melhor do que chamar o senhor e explicar ao meu público quem é o doutor Célio Ferreira. Então, doutor Célio, eu quero tomar mais um tempinho do senhor. Deixa eu ver qual a pergunta que o pessoal está fazendo aqui. Fizeram pergunta sobre o Gilmar, o senhor já respondeu. A pergunta é, dia 9 de janeiro, então, podemos esperar que o senhor assume o Palácio do Planalto? Pode. Dia 9 de janeiro, eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas.
Eu não estou amparado nas Forças Armadas. Aliás, se eu precisasse de amparo de alguém, eu não estaria aqui. Já tenho dito, eu estaria plantando batata e criando galinha em algum rincão do Brasil aí. Quando eu apareci em público para comandar o procedimento interventorial, para acabar com essa bandidagem no poder, restabelecer o país às mãos do povo, que são os donos deles, eu apareci porque tinha condição de conduzir o processo. Então, eu não tenho necessidade de conselheiros, eu não tenho necessidade de marketing, eu não tenho necessidade de mestres, não. Eu estou ao nível de todos os estadistas do mundo para dialogar com qualquer um de igual para igual. Não considero o Brasil terceiro mundo, eu considero o Brasil uma superpotência mundial, porque imediatamente eu vou instaurar o Projeto Amazônia. O Projeto Amazônia é um tesouro que nós ainda temos, um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido. Então, a finalidade econômica da intervenção é essa, é instaurar o Brasil no canteiro de obras de empreendimento do Projeto Amazônia. Doutor Célio, 246 trilhões. Doutor Célio, o Donald Trump está sabendo dessa atuação no Brasil, essa movimentação no Brasil aí? É meu amigo pessoal. Tá, mas a gente sabe que os Estados Unidos fica de olho nessas manobras que acontecem no Brasil. Intervenção, corrupção, essas coisas que acontecem no Brasil. Os Estados Unidos sabem disso tudo. Então, essa manobra da Constituição que o senhor fez para tomar posse como presidente, a Casa Branca está sabendo disso ou não? A Casa Branca está ao meu grito. Se for necessário qualquer coisa dos Estados Unidos, imediatamente eu tenho essas forças aqui. Mas não vai ser necessário, porque isso aí seria até uma blasfêmia contra as nossas Forças Armadas. Eu tenho uma confiança ilimitada. Temos casos de caverna, como é o caso do general Vilas Boas, mas isso em absoluto cria suspeita contra as Forças Armadas. Nossas Forças Armadas as Forças Armadas mais patrióticas, mais sensíveis à nação do mundo. E somos a quarta maior força bélica do planeta. Então, eu não tenho necessidade nenhuma de pensar em solicitar apoio dos Estados Unidos. O apoio dos Estados Unidos é o apoio moral na área internacional, que esse nós temos. Inclusive, para ter esse apoio, eles não estão me devendo nada, porque eu participei ativamente da campanha do Trump, porque eu não admitia que os Estados Unidos da América se contaminassem mais do que estavam com essa folia de socialismo que estava tomando conta, que já estava implantada dentro do Brasil, ao ponto de Obama já ter restabelecido relações com Cuba. Isso precisava acabar para que nós restabelecêssemos o nosso destino de liberdade aqui dentro da nossa vocação política histórica. E aí precisávamos do Trump nos Estados Unidos. E ele tem nos correspondido a essa amizade. Doutor Célio, se o senhor tomasse posse, ou se o senhor tomar posse, ou o senhor vai tomar posse, como o senhor está dizendo, dia 9 de janeiro, o senhor vai passar o governo para a mão dos militares ou o senhor seguiria governando o Brasil? Não, aí seria uma traição. Os ministérios vão ser transformados em 7 conselhos de Estado. Dada a situação do país, que é muito pior do que alguém possa pensar aí, porque a situação verdadeira do país, nem as Forças Armadas, nem a Polícia Federal, ninguém conta, só nós sabemos aqui. Então, dado essa situação, eu vou precisar de uma assessoria militar em quase todas as áreas essenciais do governo. Agora, não vai ser um governo militar. O general Mourão vai tomar conta da economia do Brasil, porque ele é uma das autoridades mais competentes que nós temos para essa ocasião. Temos também a área da Polícia Federal e Segurança Pública Federal, que também vai ser comandado por um general. O Ministério da Defesa é uma incoerência ser comandado por civis, principalmente um bandido, como é o que está no Ministério agora. Então vai ter também um militar lá. Agora são militares em pontos estratégicos do governo.
O governo é essencialmente civil, democrático, constitucional. Doutor Célio, o Congresso Nacional será fechado ou não? O Congresso Nacional não vai ser fechado, vai ser suspenso por falta de quórum. Não existe quórum constitucional para o Congresso Nacional continuar funcionando. É uma quadrilha de bandidos terroristas no Senado Federal e outra na Câmara dos Deputados. Eles estão notificados disso. E vai ser suspenso até as eleições de 2018. As eleições de 2018 vão acontecer normalmente e aí então o povo vai eleger deputados e senadores. Então esse governo do senhor seria um governo transitório, interino, que seria de janeiro até janeiro de 2019, tendo as eleições no Brasil em outubro agora? Isso, governo transitório, por isso é governo constituinte interino. Está cumprindo a interinidade de um período de governo que começou em 2015 e termina em janeiro de 2019. A gente apenas vai cumprir esse espaço e em um ano eu tenho a responsabilidade de colocar o Brasil de volta aos trilhos do desenvolvimento econômico e da estabilidade política. Entendi. Doutor Célio, foi bom trazer o senhor aqui, que o senhor esclareceu quem é o senhor, o ponto de vista, o que o senhor defende, tá? Eu tenho certeza aqui, como eu vou te falar quem eu sou, na verdade eu defendo o regime militar. Na verdade, eu quero que os militares assumam isso aí, fecha tudo e governa até quando não houver nenhum comunista em pé no Brasil. Esse é meu desejo. Isso aí é a nossa bandeira. Mas assim, essa é a nossa posição. Claro, essa é a nossa bandeira que nós defendemos. O senhor já defende a bandeira que o senhor seria esse governo interino até as eleições. Mas deixa eu falar uma coisa com o senhor. O senhor acha que o Brasil está preparado para ter eleições agora, em outubro? Está, porque nas eleições de outubro eu vou concorrer e tenho certeza que vou ganhar. O período de recuperação do país me coloca uma missão de 5 anos, então eu vou ter de ganhar de qualquer jeito essas eleições. Agora nós não podemos suspender algo porque nós entramos em conflito com a crença do mundo na nossa democracia. E agora, do jeito que nós estamos resolvendo a nossa situação, sem revolução armada, por um procedimento forense, essencialmente constitucional democrático, o mundo está encantado conosco e nós não podemos desapontar o mundo. Então nós temos mecanismos na Constituição que eu vou concorrer e até as eleições o povo vai estar encantado com o que a gente já fez no país. Porque as questões básicas, por exemplo, já agora em mês de janeiro eu vou fazer o primeiro presente à nação, que é o sistema financeiro previdenciário do Brasil. Vai ser o primeiro no mundo. Com esse sistema aí, nós vamos desvincular a previdência do governo e vamos criar um sistema financeiro que vai acabar com a agiotagem e desatrelar a economia das emissões frias de governo. Então vamos resolver uma série de problemas além do problema previdenciário. E vamos atrair também o dinheiro dos fundos de pensão para o Brasil, que dado os países que têm esses fundos de pensão e já conhecem o nosso projeto, já disseram que é o lugar mais seguro e mais eficiente para eles guardarem esses dinheiros. Então vai vir para o nosso sistema financeiro aqui. Além disso, o nosso sistema financeiro previdenciário vai girar com todo o dinheiro da arrecadação dos municípios da União. Então nós vamos ter um sistema previdenciário financeiro ao mesmo tempo. A previdência é suprida de uma forma que vai poder fornecer o melhor sistema de saúde do mundo e fornecer também a mais sólida garantia de aposentadoria para o nosso povo, totalmente desvinculado do Estado. É um sistema previdenciário financeiro privado, monitorado pelo governo federal, mas apenas monitorado, apenas fiscalizado. É um sistema que vai surgir e o mundo inteiro está esperando nós aplicar isso aí para pegar como modelo. Doutor Célio, se houver eleição em outubro, nós vamos ter as urnas eletrônicas. O senhor confia nas urnas eletrônicas ou vamos votar em cédula de papel? Não, as urnas eletrônicas
vão ser devolvidas para quem inventou elas. Não vamos admitir urnas eletrônicas aqui, porque eu sou o maior conhecedor do sistema de fraude que eles montaram com urnas eletrônicas, tanto que só o Brasil tem isso. E os países do Foro de São Paulo que alugam as urnas eletrônicas do Brasil para fazer as fraudes deles lá. Entendi. Doutor Célio, tem muita gente fazendo muita pergunta aqui e aí eu não consigo ler muitas perguntas também porque tá muita gente passando muita coisa de uma vez só. Mas deixa eu analisar um aqui para o senhor aqui que ele estava perguntando. Tá, doutor Célio, é claro e óbvio, a sua equipe, o senhor tem uma equipe que trabalha com o senhor, até conheço algumas pessoas, o senhor tem uma equipe que trabalha com o senhor, o que o público não entende é tipo assim, eu falei com uma pessoa hoje mais cedo, e disse assim, todos nós, o senhor sabe disso, que as pessoas, quando a gente está com esse tipo de conversa, igual o senhor tem essas informações, e as pessoas não conhecem muito, assim, o homem tá doido, tá louco, tá maluco, ninguém acredita nisso, igual ninguém acreditava no doutor Enéas. Só me desculpa, mas assim, é o que as pessoas ficam comentando nas redes, comenta aqui nos comentários, esse senhor tá doido, interna, coloca camisa de força. Mas eu tenho dito pra pessoa o seguinte, gente, nós chamamos o doutor Enéas de doido lá atrás também, você entendeu? E ele tinha toda uma bagagem e história para mostrar para nós. O senhor é um cara desconhecido para a grande mídia, para a gente, para o grande povo e tal. Só quem segue o senhor que sabe quem o senhor é, sabe a história que o senhor tem. Então, assim, é isso que eu queria apresentar para as pessoas. Quem é o senhor? Qual a sua história? Que o senhor, e hoje o senhor, de ontem para cá, o senhor está em todas as redes sociais, falando bem e falando mal. Um chamando o senhor de presidente, outro chamando o senhor de doido. Então, assim, aí eu falei assim, não, gente, calma aí, vamos analisar a história desse homem. Ele tem uma história boa, ele tem uma história no Brasil, e ele é a única pessoa que pode explicar quem ele é, com as ideias, com as propostas. Então, assim, eu acho que hoje está bem claro qual é a posição do senhor. Que o senhor quer ser um presidente interino e puxar as eleições para 2018, para outubro, sem as urnas eletrônicas, na cédula de papel, e o senhor também concorrerá a essa mesma eleição para presidente. Isso. É isso, né? Agora eu perguntar, tem algum partido, doutor Célio? Ou a eleição seria avulso? A pessoa se poderia candidatar sem partido? Como é que funcionaria? Eu sou criador do MDB e continuo no PMDB. Só que o PMDB virou no que a Polícia Federal já mostrou de sobeja aí. Um antro de ladrões, de bandidos. Mas eu tô dentro desse antro ali. Agora acontece o seguinte... Calma aí, não entendi. O senhor é do PMDB? Sou fundador do MDB. O senhor é fundador do MDB, do antigo MDB. O MDB foi criação do Golbery, foi nós que criamos, eles não foram os políticos. E daí, quando acabou a Revolução, o MDB tinha a função de persistir como uma escola de política para o Brasil. Aí tivemos a desventura de perder o doutor Ulisses e aí virou no que está hoje. Mas em 2018 nós não vamos concorrer por nenhum desses partidos, porque o primeiro ato que eu vou criar já está pronto aí, é extinguindo todo esse partidarismo, que se transformou em antros de bandidos, não existe partido político aí. Então aí nós vamos criar partidos novos, no máximo uns 3 aí, para disputar as eleições de 2018. Então esses partidos seriam extintos. Esses partidos atuais que nós temos hoje seriam extintos e seria no máximo 3 partidos para agora, para outubro, né, que o senhor está falando, né? Isso, já para agora. Nós temos um mecanismo na Constituição que eu ainda não ensinei para ninguém, porque a gente vai ensinando a Constituição de acordo com o que vai ocupando dela. Então, essa parte aí da correição política do país, porque o que nós temos aqui é uma baderna política, não a democracia que a Constituição projeta. Então nós vamos instalar a construção dessa democracia constitucional que a Constituição projeta ela de acordo com a nossa vocação de liberdade. Isso aí, essa democracia não admite esse partidarismo aí, que é aquilo que o próprio Gilmar Mendes chamou. São gangues de bandidos aí. Doutor... E a gente está sabendo...
Então vai acabar com tudo isso aí, vamos criar no máximo 3 partidos políticos. Doutor Célio, o pessoal está perguntando aqui se o Bolsonaro tem espaço no seu governo. Não. Seria um contrassenso, seria uma contradição eu estar numa luta desta aqui, dos 76 anos, que eu não tinha necessidade nenhuma disso aqui. Eu sou homem rico, sou judeu, eu poderia estar desfrutando da minha vida em qualquer parte do mundo. Isso aqui recebendo humilhações de todo tipo aqui, que para mim não são humilhações, mas as pessoas que estão comigo se sentem constrangidas. Para mim não são constrangidas, porque para mim é como um bulldog andando na estrada aí, vem a guapecar e começa a coar ao redor dele. Incomoda nos ouvidos, mas só nisso aí. Então, para mim, é isso aí. Mas eu não precisava passar nem por isso. Então, se eu estou aqui, nessa situação, é claro que eu não vou querer bandidos no meu governo. Eu posso afirmar que o senhor é mais homem do que o Bolsonaro. Pelo menos o senhor foi lá e tomou a presidência. O senhor tem mais coragem do que o Bolsonaro. Pelo menos o Bolsonaro só está gritando aí que quer ser presidente. O senhor foi lá e tomou a presidência. É isso aí que eu posso dizer. Doutor Célio, foi bom bater um papo com o senhor. Tá me ouvindo? Oi. Quem tá me ligando? Calma aí. Meu Deus do céu. Calma aí, pessoal. O doutor Célio vai voltar aqui. Espera aqui. Calma aí, galera. Calma aí. Alguma coisa aconteceu aqui. Acho que fizeram ligação no meio aqui. Ah, tá, voltou. Doutor Célio, desculpa aí que eu acho que alguém ligou. Quando alguém liga, cai mesmo. Doutor Célio, então assim, o que eu queria muito era passar para as pessoas, esclarecer as pessoas quem é o senhor. Volto a repetir de novo, que é muito imparcial. Eu não tô aqui com o doutor Célio, porque eu sou seguidor do doutor Célio. Eu sou imparcial. Eu quero que vocês conheçam quem é o doutor Célio, qual é a proposta dele e como ele tomou posse para presidente da República. Ele vai tomar posse para presidente da República dia 9 de janeiro. As pessoas estão convidadas, doutor Célio, para sua posse ou não? Olha, a posse já foi essa aí que o povo me deu. Dia 9 de janeiro é o meu primeiro dia de trabalho, que eu vou comparecer ao trabalho para começar o governo. Mas o pessoal que quiser estar lá pode ficar. Não, mas o senhor já começa a trabalhar dia 9. Eu tô falando... Dia 9, a posse o povo já me deu. Ah, tá. Agora, vou finalizar ela perante o Supremo Tribunal Federal aqui para que não digam que foi um golpe branco da sociedade civil, porque daí eles iam dizer isso. Então, para que não digam isso, a posse que o povo me deu vai ser protocolizada perante a Corte Constituinte e os demais tribunais, inclusive perante o Congresso Nacional. Então fica formalizada a democracia constitucional forense meritória que a Constituição nossa estabelece. E eu formalmente, democraticamente, constitucionalmente, suprindo a vacância do cargo de presidente da República e corrigindo perante o mundo essa situação vergonhosa que nós estamos aqui, de uma quadrilha de bandidos e de ladrões tomando o poder e principalmente a presidência da República. Tudo que foi feito de 2015 para cá por esse governo não tem nenhum, inclusive eu notifiquei os países que têm relações conosco aqui, inclusive a China e tudo, que tudo aquilo que foi feito de tratados dentro desse governo, com Dilma Rousseff e Michel Temer, o povo brasileiro não reconhece. Onde tiver compromissos do Brasil, esses compromissos terão de ser reclamados por quem achar de direito, dentro dos foros internacionais, onde nós vamos nos defender. Ô, doutor Célio, só um pouquinho aqui. Pessoal, o pessoal falando aqui que eu não estou sendo imparcial, porque eu ataquei o Bolsonaro. Deixa eu falar uma coisa contigo, deixa eu falar uma coisa com vocês.
Não é que eu ataquei o Bolsonaro. Eu tô falando que o doutor Célio tá sendo mais corajoso do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele podia, em vez de puxar uma eleição para fraude, empurrar vocês para uma eleição fraudulenta, uma eleição roubada, um cara querendo destruir a organização criminosa mundial, o comunismo internacional, toda essa organização criminosa pronta aí para nos matar, nos destruir através de uma urna eletrônica, e nós está sendo empurrado para uma eleição em outubro, com essas urnas aí, senhores. O Bolsonaro era para estar do lado de fora na rua, conclamando o povo para se rebelar, para ir para a rua, invadir o Congresso, invadir o Supremo e tomar posse do governo, o povo, como povo. Porque se o Bolsonaro tivesse na rua pedindo o povo, marchando com o povo, esse governo já tinha caído há muito tempo. O Bolsonaro é um grande líder, é um bom líder, mas ele tinha que estar marchando com o povo na rua. Não é ficar lá dentro do Congresso, nas redes sociais, falando: gente, luta pelo voto impresso, gente, não, vem marchar com o povo. No dia que o Bolsonaro chamar um povo para a rua, para uma grande movimentação, eu tenho certeza que vai uma multidão tomar o poder. Agora, enquanto ficar aí nas redes sociais gravando videozinho e falando o que pensa, meu amigo, eu vou falar uma coisa contigo. O doutor Célio aqui, ó, com essa idade que ele tem aí, ele tomou muito mais coragem, viu, meu amigo? Tem muito mais coragem do que nós aqui, viu? É isso que eu quero dizer pra vocês. Eu não sou o inimigo do Bolsonaro, pelo contrário, eu criei os bolsonarianos e há tempos que eu trabalho com o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara simpático, é um cara acessível, é um cara bacana. Mas ele tem que entender que ele é líder, mas se ele vier aqui pra fora, o povo até aclamaria ele como presidente, uma aclamação popular. Mas lá dentro, meu irmão, fazendo parte da organização criminosa, ele não vai conseguir ser presidente ganhando dessa organização criminosa internacional que tá aí. É só isso que é pra vocês. Agora, a questão de imparcialidade, todo mundo sabe minha posição. Eu sou intervencionista, eu quero um regime militar. O doutor Célio quer eleição para outubro, porque ele vai fazer um governo interino e vai puxar a eleição para outubro e em cédula de papel. Eu quero um regime militar. Eu quero que o governo fique há 30 anos no poder, enquanto tiver um comunista em pé que vai batendo um por um. Eu tô aqui para caçar comunista, porra. Hein, doutor Célio? Vamos voltar ao nosso assunto aqui, que tá muito interessante. E tá mais de 500 pessoas online. E a outra coisa, o pessoal tá falando que eu tô me queimando. Primeiro foi com o Da Vinci, agora que eu tô sério. Eu vou falar, eu sou um canal de comunicação. Aqui, hoje é sábado. É mais de 10 horas da noite, 11 horas, nem sei quantas horas é. Tem mais de 500 pessoas online. Você entendeu? Então eu sou um canal de comunicação. As pessoas querem ouvir, as pessoas querem conhecer. Não é que eu tenho uma posição formada, as pessoas querem saber quem é o doutor Célio. As pessoas queriam saber quem era aqueles áudios que estavam rodando mais de uma semana, falando das Forças Armadas. Eu só trago a público para vocês saberem quem são. Só para saber quem são, cara, e ver a posição e a opinião de cada um. Se o general Vilas Boas quiser vir aqui, o canal é dele também. Agora, se um comunista quiser chegar aqui, aí a coisa é diferente, né, amigo? Aí comunista não desce a paulada aí. O doutor Célio, pelo menos, tá lutando do nosso lado. Pelo menos tá lutando do nosso lado. É um cara que quer, aí o que trabalhou com os militares, trabalhou com o governo Goberi, você entendeu? É um cara que tem história, pô. Ouça quem tem história. Eu gosto de ouvir história. Doutor Célio, sabe o que eu fiz esses dias? Esses dias eu vi um morador de rua sentado numa parada de ônibus ali. O cara barbudão, eu tenho barba, eu quero ter uma barba maior. Eu queria ter uma barba igual a dele. E aí eu fui conversar com o cara. O cara falava um inglês bacana. O cara trabalhou na Trans Brasil e tal. O cara tinha uma história. E tava morando numa parada de ônibus. Então, amigos, as pessoas têm história. O doutor Célio, vocês estão falando que ele é doido, que ele é maluco, que é isso, que é aquilo. Mas o cara também tem uma história, cara. E vamos lá. Agora vamos pensar no improvável. Nesse Brasil de surpresa. Vamos lá que o doutor Célio começa a trabalhar dia 9 de janeiro no Palácio do Planalto. E aí, doutor Célio? Como é que vai ficar esse pessoal, hein?
Né? E aí, doutor Célio, uma pergunta. E se o Michel Temer não quiser sair de lá, como é que vai fazer? Aí a gente vai ter de tirar ele como bandido, usurpador do poder. Ele já recebeu de mim diretamente 2 proposições de anistia antecipada. Eu propus para ele, inclusive eu aceitava qualquer termos em que ele saísse do governo, que nós queremos é apenas a presidência da República para nós começar a recuperação do país. Não temos revanchismo contra ninguém, não queremos prender ninguém, queremos apenas a presidência da República. Então, 2 vezes eu coloquei para ele. Nós aceitamos até que você diga que está renunciando do governo. Nós sabemos que é um bandido e tal, não pode usar esse sistema, nós aceitamos, ficamos quietos, não dizemos que está certo nem nada. Foi embora, vai ficar quietinho lá no seu canto, vai morrer em paz, porque os dias deles estão contados, a doença dele não tem volta, ele sabe disso. Então nós propusemos isso aí, uma morte tranquila para ele em casa, e é claro que não ia ter a nossa simpatia, mas também não ia ter a nossa revolta. Então ele ainda não rejeitou isso. Eu fiz dia 20, eu notifiquei todos os ministros dele de que eu queria que eles saíssem do governo até o final do ano. E segundo o que eu estou sabendo, já uma série de ministros já pediram a renúncia baseado na nossa notificação. E ele está reservado. A gente já passei ali na área do Palácio do Planalto, a imprensa está toda ao redor lá, ele está em reunião constante, o Palácio do Planalto está às moscas. Então eu estou ainda com a esperança de que o Michel Temer renuncie ao governo. Se ele renunciar ao governo, aí ele, no finalzinho, ainda se saiu como uma pessoa de bom senso em relação a si, e ele vai morrer em paz. Se ele não fizer que eu tenha de tirar ele do governo, aí a situação dele vai complicar, porque ele vai sair de lá diretamente para Papuda. Isso. O senhor já trabalhou com o doutor Enéas ou doutor Célio? Não, o doutor Enéas, eu conheci ele na época que ele fez a campanha para presidente, e tive uma grande admiração pelo doutor Enéas. Agora, quanto me chamarem de louco, por exemplo, é isso aí que me estimula, porque Voltaire disse que a civilização é obra de loucos. Então, quando me chamam de loucos, eu penso que eu estou trabalhando certo. Vamos criar uma grande civilização. O senhor falou que estava tudo já planejado desde lá do governo militar, que esses comunistas atualmente agora em 2017, 2016 já teriam perdido essa guerra. Figueiredo falou no último ano do governo dele que estaria entregando o governo, que nós iríamos nos arrepender dos governos que viriam aí, que só seriam ladrões e bandidos aqui nessa pátria que teríamos. O senhor participou do governo do Figueiredo, doutor Célio? Participei, foi meu grande amigo. Inclusive, quando ele ficou doente no Rio de Janeiro, eu visitei ele. E aí, aconteceu também, eu um dia recebi um convite de um professor da Universidade Federal da USP, me convidando para ir a São Paulo, levar uma roupa preta, gravata preta e tal. Eu pensei que era alguma reunião na universidade, porque eu sou membro da Academia Municipalista de Direito do Brasil, membro da Sociedade de Estudo do Problema Brasileiro também. Então são entidades acadêmicas de bastante respeito no meio universitário. Eu pensei que era para algum evento ali, não era. Era para me admitirem na maçonaria. Então, num dia só, eu fui recebido, levado e assentado. Me disseram que era o segundo caso na maçonaria, depois de Dom Pedro I. E aí, o venerável lá, depois de bastante tempo, me contou que estavam cumprindo um pedido do meu amigo e irmão, João Figueiredo, que tinha muita preocupação comigo de ficar desassistido, e eu sempre fui assim, muito descuidado, com medo. Eu nunca tive medo de nada, e ele se preocupava com isso. E aí, então, quis me dar uma retaguarda para
o desempenho do meu trabalho, porque aquele diário da Revolução 64 ficou praticamente o meu encargo. E ele queria que aquilo se concretizasse. Então, me levou para a maçonaria, eu não sabia, acabei caindo lá, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O senhor chegou a que grau na maçonaria, doutor Célio? Oi? O senhor chegou a que grau na maçonaria? Qual o grau? Terceiro. Ah, o senhor entrou no terceiro grau na maçonaria. Terceiro não precisava mais, porque o pedido do presidente Figueiredo era apenas que eu tivesse essa retaguarda de segurança. Ah, entendi. Então, doutor Célio, então a audiência está alta aqui, viu? Está muito alta. O senhor tem uma boa audiência, tá? O pessoal teve muita curiosidade de saber quem é o senhor. E apresentar o senhor para esse público foi muito bom. As pessoas continuam perguntando aqui, mas algumas perguntas não vou nem perguntar, pessoal. Vocês estão zoando demais aqui a live aqui também aqui. Mas eu vi muita coisa aqui, eu aprendi algumas coisas. É o que eu falo. Peneira as informações, peneira as coisas, porque as pessoas têm notícia para dar, têm informação. E o doutor Célio também tem. O senhor é jurista, doutor Célio? Sou. Se não fosse, não tinha escrito a Constituição do país. É verdade. Jurista no sentido que, inclusive eu disse hoje num vídeo aí, sou jurista porque eu não copio nada, eu não sigo jurisprudência, eu não sigo doutrinas, assim, eu não tenho manuais. Eu sento na máquina e eu peticiono. E eu não admito, isso já vai embaixo, assim, a recomendação para o Supremo Tribunal Federal. Não aceito sapiência de investidura baseado em direito encontrado na rua. Eu quero saber de cátedra, eu quero saber de nível de doutorado jurídico na ciência do direito. Se não tiver isso, não fala comigo. E eu vi umas coisas do senhor, que eu vi na página do senhor, e o senhor ainda é poeta, né? O senhor gosta de poesia, né? Eu gosto, sou poeta. Aliás, eu tenho 52 livros editados aí pelo mundo. 2 é de poesias. 52 livros editados? Sim, 52. Eu fiquei agora calado. A história do senhor... Eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live para o senhor contar mais história, para o senhor contar mais um pouco aí dessa vivência do senhor, porque uma live não dá para o pessoal conhecer o doutor Célio por completo, não. Estou à disposição, e é um prazer para mim esclarecer o país a meu respeito, principalmente agora que eu estou com esse encargo de ser o primeiro servidor da nação, o primeiro peão do país. Doutor Célio, eu continuo dizendo que o senhor é um homem de coragem. O senhor, e a gente sabe, e nós sabemos. Nós sabemos, né, que hoje no Brasil está muito confuso, tudo está muito confuso. Tudo está muito assim estranho, cada dia uma notícia diferente. A gente está muito volátil, oscilando muito. Cada dia que acorda uma notícia que é um impacto para a nossa vida. Então, assim, eu agradeço muito o senhor ter aparecido, o senhor ter mostrado a cara, mesmo sabendo que as pessoas, algumas pessoas estão do lado do senhor, pessoas do bem. Eu conheço uma amiga nossa em comum lá do Rio de Janeiro. Eu liguei para ela hoje, ela é uma amigaça, ela gosta muito do senhor. E ela é amiga e parceira do senhor também, é muito amiga minha. Liguei para a sua assessora aí hoje aí também, expliquei para ela e queria muito conversar com o senhor. Eu tive com o senhor no dia 15 lá em Brasília, na manifestação, fui lá cumprimentar o senhor, que o senhor passou por lá, eu fui lá e cumprimentei o senhor também, que eu estava levantando o banner do General Mourão lá na hora, e aí o senhor passou, fui lá e cumprimentei o senhor. Então assim, a questão aqui é uma questão de respeito, tá? Eu aprendi com um tio meu, ele é mineiro, lá de BH, de Belo Horizonte. Aí eu falo as coisas para ele, ele fala assim, ele me chama de rei. Ele fala assim, rei, hoje eu acredito nas verdades e acredito nas mentiras. Então o Brasil hoje está muito confuso, a gente não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer. Então, eu aqui, entendendo e ouvindo a história do senhor, esse povo também escutando, e cada um tira suas conclusões. E o senhor, eu vejo que não é nosso inimigo. O senhor está lutando do nosso lado. O senhor quer que os militares participem do governo. O senhor quer uma faxina geral. O senhor luta contra o comunismo. O senhor participou do governo militar.
Então, o senhor, como falou, acabou de falar aí, o senhor tem livros escritos, o senhor ajudou na Constituição, então o senhor tem uma história, o senhor não é nosso inimigo. O senhor está lutando do nosso lado. Então, eu desejo muita sorte para o senhor. Se o senhor, é isso que o senhor fez, esses documentos, se derem o direito ao senhor de entrar no Palácio do Planalto amanhã e assumir aquilo lá, assuma, leve esse Brasil para frente e nós só temos que torcer para que dê certo. Com certeza, melhor do que o Temer, é melhor do que o Lula, é melhor do que o Rodrigo Maia. Então, assim, o senhor está do nosso lado, o senhor luta por nós também. Como eu disse, nós lutamos na rua, o senhor luta no campo jurídico. Se alguma coisa acontecer e for melhor para a gente, que Deus esteja do seu lado, que Deus te abençoe e que Deus prospere essa nação. O que nós estamos precisando é que alguma coisa mude. Eu não posso afirmar nada, também como não posso duvidar de nada. Se o senhor tem esses documentos e o senhor acredita que vai, sim, começar a trabalhar dia 9 de janeiro, que Deus te abençoe, toma conta desse Brasil e faça o que for melhor. A proposta do senhor não é ruim, é boa, mas se acontecer que o senhor leve esse Brasil para frente, e se tiver uma vaguinha para assessoria de comunicação, eu estou desempregado. Eu estou no seu canal aqui pela confiança que eu tenho em você aí, e essa já é uma recomendação para o governo. E eu vou aproveitar já para dar mais uma informação. Sim. Os concursos públicos vão se acabar, porque os concursos públicos encheram a vida pública do país de semi-analfabetos e de apelidados de doutores que não têm raciocínio para nada. Não são capazes de ter personalidade diante de situações assim que eles são obrigados a dizer não. Então, para tirar essa turma do poder aí, vão acabar os concursos. Vamos voltar ao tempo antigo de colocar na vida pública do país as pessoas competentes. Não meritocracia, né? Meritocracia. Isso. Meritocracia. Doutor Célio, boas festas para o senhor, boa virada de ano, que 2018 seja um ano de bênção na vida do senhor e que seus sonhos, seus projetos aí sejam concluídos aí, tá bom? Se o senhor quiser mandar uma boa noite pro pessoal que está na live aí também, pode despedir do pessoal também aí. Certo. Muito obrigado para você e reafirmo que eu estou aqui no seu canal pelo prestígio que você tem diante de mim. O prestígio que você tem diante de mim quer dizer o prestígio que você tem diante do povo brasileiro, como unidade do povo brasileiro que você é, membro do poder constituinte como cidadão. E é claro que o teu desemprego, então, está chegando ao fim. Não é porque você já tenha advertido sobre isso. É porque o Brasil voltará a ser uma terra de sobra de empregos, como foi no período que nós governamos de 64 a 85. Vai voltar aquele período e todos os brasileiros vão ter volta ao emprego, porque a nossa iniciativa privada tem um patrimônio de 243 trilhões de dólares para ser empreendido. Mas o meu abraço pela oportunidade que você me deu, me sinto muito honrado, e um beijão para todo mundo que está nos assistindo. Tenho liberdade de dar um beijão em todo mundo, porque a minha cara está mostrando aqui que eu não tenho homossexualismo nenhum. Como brasileiro, é capaz de assumir o meu país e compreender os meus brasileiros em todos os sistemas e modos de vida deles. Meu abração, meu beijão para todo mundo, um feliz final de ano e um próspero ano novo para todos, de coração. Doutor Célio, a honra é toda nossa e nós agradecemos, tá bom? Muito obrigado aí pelo senhor ter participado conosco na live aí. E a ideia foi essa aí, apresentar o senhor para esse público aí, fazer algumas perguntas e o senhor deixar clara a posição do senhor, tá bom? Teve uma audiência magnífica, audiência acima, a Caixa chegou aqui a 600 pessoas online, em pleno sábado. Parece que as pessoas estão no barzinho, estão curtindo o sabadão aí, vendo a live do senhor, tá bom? Obrigado, Deus abençoe o senhor. E te agradeço muito aí por isso aí, o senhor ter participado conosco. Amém. Você tá bom? também. Fica com Deus. Obrigado.
Você também. Galera, é isso aí. Acabamos de conversar aqui, segundo ele, com o doutor Célio Ferreira. Segundo ele informa para a galera aí, dia 9 de janeiro ele começa o primeiro dia de trabalho no Palácio do Planalto, lá em Brasília. Ele é o próximo, segundo ele, tá? Segundo o doutor Célio, ele é o próximo presidente da República, o presidente interino que assume a República Federativa do Brasil no dia 9 de janeiro. Tá? Ele tomou posse ontem, ele fez o ato de posse ontem e dia 9 de janeiro ele começa a trabalhar. Um abração a todos vocês, audiência em pleno sabadão dessa, 11 horas da noite, a galera jogando truco lá na sala e eu vou ter que participar porque eu sou mineiro e sou truqueiro. Um beijo aí, Cláudio. Um abraço, até que enfim, comedor de piqui do Goiás. Renato, o Dex que apareceu, o Rogério, o Natanael, enfim, ô Patrícia. Tá? Ô, minha querida, essa Patrícia é gente boa demais. Marcelo Mesquita, vou dormir. Dormir não, vou jogar truco que hoje é sábado e aí eu viro a noite aqui jogando truco aqui. Obrigado, doutor Célio, obrigado pessoal, doutor Célio aí. A galera, o doutor Célio tem muitos seguidores, hein? Muitos seguidores e seguidores fiéis. Ele tem militantes, pessoas que seguem ele, viu? Então, assim, e são pessoas de alto nível, tá? Pessoas de alto nível. Então, vamos maneirar aí, igual ele falou, esses assuntos aí, que ele é louco, é doido, esses assuntos, vamos maneirar, vamos peneirar o que é bom. Informação ele tem e história ele tem. Todo mundo merece respeito, senhores. Todo mundo merece respeito. Todo mundo merece respeito. Principalmente senhores, senhoras, porque essas pessoas têm história na vida, tá? Eu tenho 40 anos de idade, mas eu passaria o dia inteiro conversando com o doutor Célio para ver o que ele tem para dizer para nós. Tá bom? Hoje vocês viram, durante essa live, a live, segundo ele, do presidente atual do Brasil, que começará o trabalho dia 9 de janeiro, doutor Célio Ferreira. Boa sorte aí, doutor Célio, que o senhor esteja do nosso lado, o senhor não é nosso inimigo. Galera, hoje é sabadão, se eu não ver os senhores amanhã, talvez todo dia tem uma notícia nova, quem sabe eu volto amanhã. Se eu não vejo os senhores amanhã, boas festas, maneira na cachaça, na pinga, você entendeu? Que dia 1º a vida continua, dia 2 a luta continua e 2018 precisamos de vocês em pé e vivo, porque vai ser um ano tenso, não vai ter estia, é briga, porque o comunismo vem com ódio total pra cima de nós. Nós vamos ter que derrubar todo mundo na porrada. Então, maneira aí que eu quero todo mundo vivo, porra, todo mundo vivo. Beleza? Ao pegar a estrada consciente e ó, a família está esperando os senhores. Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa nação. Deus te abençoe, doutor Célio. Boa sorte. Fica com Deus, galera. Qualquer coisa, chame a gente aí. Eu fico até com dó de despedir de vocês, mas eu tenho que ir, que eu vou jogar a truca agora com a galera na sala. Um abraço, Deus abençoe. Boas festas. Amo vocês, senhores.